Cumprimento a todos os telespectadores. Eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Nós estamos com mais um Saber Direito Responde, cujo tema é o novo Código de Processo Civil. Nós já abordamos os temas, aspectos gerais do novo Código de Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a reclamação, os recursos no novo Código de Processo Civil e os recursos excepcionais. Esse novo Código de Processo Civil, ele tem como primado a celeridade processual, tendo como base a busca da conciliação e também de solução de demandas de massa. Cumprimento às alunas, a Natália, a Marcela e a Kemeny, e vamos agora para a primeira pergunta da Natália. Gostaria de saber se, com a extinção dos embargos infringentes, as decisões não unânimes não poderão ser mais objeto de discussão nos tribunais? O novo Código de Processo Civil, ele extinguiu os embargos infringentes como recurso, mas há um procedimento previsto no artigo 942 do novo Código de Processo Civil que estabelece a possibilidade de revisão pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais, quando houver uma decisão por maioria, mais ou menos nos moldes do que é estabelecido no atual CPC, no artigo 530, justamente os embargos infringentes. Há, nos embargos infringentes atuais, um grande problema acerca das hipóteses de cabimento desses embargos infringentes. Cito a título exemplificativo, se é possível ou não embargos infringentes quando houver a aplicação da teoria da causa madura, se é possível ou não quando houver um efeito transativo ou até mesmo no tribunal se extinguir o processo sem julgamento de mérito após uma sentença de mérito, de tal sorte que há hoje um problema acerca do cabimento do recurso. No novo Código de Processo Civil, haverá uma técnica de julgamento. Ao invés de ser um recurso, o que hoje são os embargos infringentes vai ser uma técnica de julgamento, ou seja, vai ser algo de ofício. Se a decisão for por maioria e for caso dessa técnica de julgamento, ou seja, reformar a sentença anterior, analisando o mérito, haverá a convocação de mais 2 magistrados para julgar, ou seja, ao invés de serem 3 magistrados, vão ser 5 magistrados para resolver essa questão, resolver aquele processo. Isso se deve ao fato de que nos recursos especiais, tanto o especial quanto o recurso extraordinário, nos recursos excepcionais, não há a possibilidade do reexame de provas, do reexame de fatos, de tal sorte que essa técnica de julgamento teve por objetivo dar uma última análise ou analisar pela última vez essas provas, esses fatos, diante de uma maioria. Como o novo CPC vai contribuir para uma justiça mais ágil? O novo CPC, ele teve como base realmente uma maior celeridade processual. E isso vai se verificar por vários institutos que foram criados. Primeiro, o incidente de resolução de demandas repetitivas, assim como o recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo, que tem por objetivo garantir a solução de uma demanda de massa, ou seja, quando a matéria de direito for exatamente a mesma, for idêntica, a discussão for exclusivamente de direito, e houver um número grande de processos, então haverá a possibilidade de se julgar apenas um. Ao invés de se julgar 1 a 1, vai se julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas, vai se julgar posteriormente um recurso especial repetitivo, um recurso extraordinário repetitivo, e aquela decisão que vai ter força de precedente vai valer para todos os demais processos ou todos os demais recursos. Ressalto também a questão da conciliação. Há uma maior celeridade com a conciliação também. Isso porque,
quando nós temos uma conciliação, essa causa, ela acaba por ser julgada e todas as partes ficam satisfeitas. Então, um dos objetivos do novo Código é privilegiar também a conciliação, a mediação. Além disso, vai haver um respeito à força do precedente. Por isso que a reclamação, ela ganhou bastante força. Hoje a reclamação já está prevista, mas prevista apenas para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, havendo até a possibilidade de ser prevista também na Constituição Estadual para os tribunais de justiça, conforme entendimento do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 2212 da relatoria da ministra Ellen Grace. Entretanto, agora se aumentou as hipóteses da reclamação. Vai haver a possibilidade para tribunais regionais federais, tribunais de justiça, em especial quando se tratar do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, também para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, haverá a possibilidade para garantir a autoridade das decisões proferidas em sede de recurso especial e recurso extraordinário repetitivos. Além disso, nós temos também uma alteração significativa, ou vamos ter uma alteração significativa com o novo Código de Processo Civil no sistema recursal. Alguns recursos, como o agravo retido, foram extintos, o agravo retido foi extinto. Além disso, o embargos infringentes deixou de ser um recurso e passou a ser uma técnica de julgamento. Também nós vamos ter o fim do juízo de admissibilidade ou do primeiro juízo de admissibilidade dos recursos, o que, de fato, acarretava um maior tempo para o processo e acabava por garantir um novo recurso. Então, dessa forma, houve uma maior racionalidade do sistema recursal. Haverá algum prejuízo com o fim do agravo retido? Não haverá nenhum prejuízo com o fim do agravo retido. Isso porque, hoje, a sistemática que nós temos do agravo, previsto hoje no artigo 522 do Código de Processo Civil de 73, a sistemática vai caber o agravo contra toda e qualquer decisão interlocutória, sendo que, se a decisão ocasionar uma lesão grave de difícil reparação, será o agravo de instrumento, e se não, vai ser o agravo retido. Ou seja, a regra hoje é do agravo retido. Esse agravo retido foi extinto. Num primeiro momento, poderia-se até questionar, bem, mas por que esse agravo retido foi extinto? Vai se retirar a possibilidade de um recurso? Mas na realidade não. Por quê? Esse agravo retido, hoje, ele é interposto no momento da decisão interlocutória, porém ele fica nos autos esquecido, ele fica nos autos sem qualquer tipo de tramitação, ele fica aguardando que, ao final, quando houver uma sentença, que haja a apelação e que a parte venha a ratificar aquele recurso de agravo retido. Ou seja, nessa hipótese, ele não vai ser julgado de forma anterior, ele não vai ser julgado antes, ele vai ter que aguardar para ser julgado como preliminar da apelação. Qual foi a sistemática do novo Código de Processo Civil? Simplesmente se retirou a possibilidade desse agravo retido, mas, em contrapartida, se aumentou a extensão do efeito devolutivo da apelação, ou seja, aquela matéria que foi tratada na decisão interlocutória pode ser objeto de agravo, que não vai poder ser objeto de agravo, vai poder ser objeto da apelação. Ou seja, aquela decisão interlocutória que antes não podia ser tratada no momento da apelação, ela tinha que ser tratada no recurso próprio, que só iria ser julgado como preliminar da apelação, essa vai poder ser tratada agora na apelação ou nas contrarrazões da apelação. De qualquer forma,
já haveria a necessidade de ratificação na apelação daquele agravo, de tal sorte que, em termos de segurança, não vai haver nenhum prejuízo para qualquer das partes. Ressalto que o agravo de instrumento permaneceu na sistemática do novo Código de Processo Civil. Apenas, também, a ideia do novo CPC não foi estabelecer de uma forma mais aberta o agravo de instrumento, falando apenas em grave lesão, mas sim estabelecendo quais são as hipóteses em que a decisão interlocutória vai poder desafiar um agravo de instrumento. A supressão do primeiro juízo de admissibilidade, do RE e do RESP, vão obrigar os tribunais a fazer uma análise minuciosa de todos os recursos. Isso não afetaria a celeridade que o novo CPC almeja? Essa questão é realmente de extrema relevância. De fato, o novo Código de Processo Civil extinguiu o primeiro juízo de admissibilidade. Num primeiro momento, isso pode levar a crer que todos os processos vão ser analisados já pelo tribunal, ou seja, que aumentaria o volume de processos do STJ, do Supremo, e também até mesmo em sede de apelação do primeiro para o segundo grau de jurisdição, muito embora ressalte-se hoje não há um volume tão grande de apelações que sejam não recebidas pelo juízo. Bem, mas qual foi a ideia do novo Código de Processo Civil? Ao retirar esse primeiro juízo de admissibilidade e já colocar a admissibilidade somente na instância ad quem, isso faz com que o processo seja mais célere. Isso porque, se houver um juízo negativo de admissibilidade, a maior parte dos casos há a interposição de um novo recurso. No caso do recurso especial, do recurso extraordinário, hoje há a previsão do agravo previsto no artigo 544 do Código de Processo Civil de 73. Ou seja, na realidade, aqui o fim desse novo juízo, ou desse primeiro juízo de admissibilidade, apenas fez com que se evitasse um novo recurso. Por quê? No âmbito do recurso especial, do recurso extraordinário, a inadmissão desse recurso ocasiona a interposição do agravo do artigo 544 do Código de Processo Civil. Com o novo CPC, já vai direto para o tribunal, já vai direto para o STJ, para o Supremo. Entretanto, há outros institutos que também vão garantir uma maior celeridade, que é a questão da objetivação do processo. Ao invés de subirem todos os processos naquelas causas que são repetitivas, que vai ser a grande maioria, aqui vai subir apenas um ou alguns processos com recurso especial ou recurso extraordinário repetitivos, de tal forma que o grande volume de processos vai continuar na instância ACO, mas sobrestado, aguardando o julgamento pelo Supremo, pelo Superior Tribunal de Justiça, do processo considerado como paradigma. Ressalto, há ainda, ou haverá ainda, pelo novo Código de Processo Civil, uma hipótese de inadmissão de recurso especial, de inadmissão de recurso extraordinário, que é a intempestividade. E, nesse caso de intempestividade, como o critério ele é mais objetivo, a questão do prazo é um critério objetivo, então, esse sim vai poder ser feito pela instância ACO, porém, dessa decisão vai caber o agravo, que vai estar previsto, ou que está previsto no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, na realidade, em que pese, num primeiro momento, se acredite que a extinção do primeiro juízo de admissibilidade venha a fazer com que haja mais processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo dos tribunais regionais, porque o fim do primeiro juízo de admissibilidade se deu também na apelação, também no recurso ordinário, ou seja, em todos os processos, isso daí acaba não sendo completamente verdadeiro na medida em que haverá
possibilidade, ou há hoje a possibilidade de um novo recurso a partir do momento em que houver a inadmissão desse recurso. Após o intervalo, nós voltamos com mais uma rodada de perguntas. Voltamos com o Saber Direito Responde, com mais uma rodada de perguntas sobre o tema o novo Código de Processo Civil. Quais as principais alterações quanto aos prazos do novo CPC? O novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu em primeiro lugar o prazo em dias úteis. Qual que é a lógica de se fazer o prazo em dias úteis e não em dias corridos? A ideia central de se colocar o prazo em dias úteis e não em dias corridos é possibilitar uma igualdade, uma isonomia entre as partes no que concerne ao seu prazo, ao tempo da prática processual. Isso porque, em dias corridos, se a parte tiver o azar ou a falta de sorte de ser intimado numa quinta-feira, o prazo dele começa a contar na segunda, começa a contar na sexta e conta-se sábado, domingo. Se for um prazo de 5 dias, terça-feira vence esse prazo. Ao passo que, se for em dias úteis, você vai ter aí o prazo até a quinta-feira da semana seguinte. De outro lado, pela sistemática de dias corridos, se a pessoa tiver a sorte de ser intimada numa sexta-feira, só vai começar a contar seu prazo na segunda. Isso ocasiona uma desigualdade. Então, o primeiro grande avanço foi justamente estabelecer aqui o prazo em dias úteis. E também foi solucionado o problema acerca dos dias em que o tribunal não funcione em expediente integral. Então, muitas vezes, quarta-feira de cinzas, dia que tem Copa do Mundo, o tribunal funciona com expediente menor. E, quando ele funciona com expediente reduzido, esse dia conta ou não conta? Hoje, o tempo que é colocado pelo Código de 73, a jurisprudência do STJ e do STF, é no sentido de que vale a teoria do último minuto. Se no último minuto o tribunal estiver aberto, então aquele dia está válido. Se o tribunal fechou mais cedo, o expediente acabou mais cedo, então prorroga-se para o dia seguinte. No novo Código de Processo Civil, o que nós vamos ter? Esse dia vai ser considerado como dia útil, exceto se coincidir com o primeiro ou o último dia do prazo. Se for no primeiro ou no último dia do prazo, então esse dia será protraído e se colocará para o dia seguinte. Ressalto também um outro avanço do novo Código de Processo Civil que diz respeito às férias dos advogados. Com a emenda constitucional 45, os advogados, eles pararam de ter férias. Por quê? Houve o fim das férias coletivas, ou melhor, pelo menos para os tribunais de segundo grau de jurisdição, para os TRFs, para os tribunais regionais, federais e para os tribunais de justiça, para os TJs, houve o fim das férias coletivas. Isso quer dizer, para o advogado, ele acabou perdendo as suas férias. Porque, ainda mais se for um advogado que trabalhe sozinho, ele vai continuar com o processo o tempo todo. Vão chegar as intimações. O novo Código de Processo Civil estabeleceu que do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, todos os prazos estarão suspensos. A ideia foi estabelecer umas férias para os advogados, para que eles possam tirar férias durante um mês, que é o que preconiza até a organização do trabalho. Então, também esse foi um grande avanço do novo Código de Processo Civil. Além disso, houve ainda um outro avanço, qual seja, se a parte interpuser o recurso antes do início do prazo, esse recurso vai ser válido. Inclusive, hoje, isso já é jurisprudência, tanto no Superior Tribunal de Justiça, como mais recentemente no Supremo Tribunal Federal. Será eficaz o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas?
Sim, acredito que será bem eficaz. Isso porque, qual que é a ideia do instituto, desse incidente de resolução de demandas repetitivas? É fazer com que, diante de um processo cuja matéria seja repetitiva, o nome até já diz, ao invés de se julgar processo a processo, como ocorre hoje, você hoje só tem o sobrestamento quando se chega ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Nós só conseguimos esse sobrestamento quando já está em sede de recurso especial e recurso extraordinário. Porém, todos os processos estão no primeiro grau, no segundo grau, continuam sendo julgados normalmente. E isso faz com que o juiz acabe por ter que julgar processo a processo e depois, eventualmente, até o que ele julgou vai ser reformado pelo STJ, vai ser reformado pelo Supremo, que é natural. Qual que é a ideia do incidente de resolução de demandas repetitivas? Que o tribunal venha julgar uma causa, os demais já ficam sobrestados. Então, para o juiz de primeiro grau, aquela causa que está sobrestada, isso retira dele a necessidade de julgar aquela causa. Ele vai ter tempo para julgar outras causas que não estão dentro desse incidente de resolução de demandas repetitivas. E, de outro lado, ele vai ter a possibilidade posterior de, depois de analisado pelo tribunal e até eventualmente pelo STJ, ou pelo Supremo, porque da decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas vai caber recurso especial e recurso extraordinário. Depois do julgamento do recurso especial, do recurso extraordinário, aquela tese fixada vai ser aplicada a todos os processos, inclusive com uma espécie de efeito vinculante, porque uma vez desrespeitada a decisão no incidente, ou no recurso especial repetitivo, ou no recurso extraordinário repetitivo, haverá a possibilidade de reclamação. Além disso, nós temos também a ideia de que, com isso, haverá a possibilidade de uma participação daquele que está com seu processo sobrestado na própria causa principal, por intermédio da figura do amicus curiae. Então, aqui haverá um melhor julgamento, porque dentro do mesmo processo vai se ter todos os fundamentos favoráveis e contrários àquela decisão ou àquela tese que é colocada. Como será a nova sistemática da aplicação da teoria da causa madura em recurso ordinário? A teoria da causa madura em recurso ordinário, ela hoje não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança, número 24.309, da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que o STF assentou pela não utilização da teoria da causa madura no âmbito do recurso ordinário. Antes até de responder de uma forma clara para o recurso ordinário, nós temos que verificar o seguinte: essa teoria da causa madura, ela se fundamenta em quê? Numa maior celeridade processual. Isso porque, quando houver uma extinção do processo sem julgamento de mérito, e houver o recurso, isso já é válido hoje para apelação, e houver o recurso, então, se o tribunal entender que não é caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, porém já tiver condições de analisar o próprio mérito, ao invés de remeter o processo para o primeiro grau de jurisdição, ele já pode julgar o mérito. Daí a ideia de causa madura. Para o recurso ordinário, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu não ser possível porque, ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, se cabe recurso ordinário, e o recurso ordinário, ressalte, vai ser cabível em que hipóteses? Quando tiver habeas corpus, habeas data, mandado de junção ou mandado de segurança, quando for denegatória a decisão. Se a decisão for concessiva, não cabe, tem que ser somente quando for denegatória. Ou na hipótese de Estado estrangeiro de um lado, organismo internacional, e do outro, município ou pessoa residente domiciliada no país. Nessa primeira hipótese que eu cheguei a citar, no caso das ações constitucionais, da tutela constitucional das liberdades, não vai haver a possibilidade ou não há a possibilidade hoje da teoria da causa madura. Isso por quê? Porque a competência do Supremo Tribunal Federal, ou eventualmente do Superior Tribunal de Justiça, ainda não estará
posta. Isso porque só vai ser possível o recurso ordinário se a decisão for denegatória. Então, houve uma extinção do processo em julgamento de mérito. Portanto, a decisão é denegatória, cabe o recurso ordinário. Ao ser julgado o recurso ordinário pelo STJ ou pelo Supremo. Se for um caso em que ele entenda que não é hipótese de extinção do processo em julgamento de mérito, se voltar para a instância qual, ou seja, se voltar para o tribunal de origem, não quer dizer que a decisão vai ser denegatória. Pode ser que, quanto ao mérito, o tribunal entenda que a decisão deva ser concessiva e disso não vai desafiar o recurso ordinário. Com isso, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a Natália, a Marcela, a Kemeny e a você, telespectador. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.